Para quem ainda não está acostumado, a ideia nossa é toda terça-feira, 5 e 10, a gente ter seminários. Quando for semana de prova ou semana de véspera de prova, a gente não tem seminários, mas o nosso esforço é toda semana ter o seminário. A gente chama de seminário científico. A ideia é toda semana a gente trazer pesquisador de alguma área, de alguma universidade, que faz pesquisa em algum tema interessante, para vir falar um pouco da sua pesquisa, para a gente ter um pouco de conhecimento das pesquisas que são feitas nas universidades, nos centros de pesquisa, principalmente ao nosso redor. Eventualmente, quando a gente tem a oportunidade, a gente traz gente de fora, mas a ideia é toda semana a gente ter um pesquisador de alguma área para apresentar um pouco da sua pesquisa, para a gente ter uma visão do que as pessoas andam estudando e pesquisando. Então, hoje o palestrante é o professor Paulo Mann, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de Computação da UFRJ. O Paulo, ele tem mestrado e doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense, meu amigo de longa data, e trabalha na área de inteligência artificial e vai falar um pouco sobre como a inteligência artificial pode ajudar, apoiar a saúde mental. Então, agradecer ao Paulo pela oportunidade de palestrar aqui um pouco para vocês e fique à vontade, Paulo. Obrigado, Everton. Tudo bem, pessoal? Boa tarde aí, prazer em conhecê-los, né? Hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre como a gente consegue usar métodos computacionais, inteligência artificial, de forma geral, né, para apoiar a saúde mental. E aí eu vou falar um pouco de algumas pesquisas, né, recentes que saíram na literatura, em notícias, em veículos de notícia. E vou falar também o que a gente tem desenvolvido internamente no nosso grupo de pesquisa, tá? Mas a primeira coisa que eu gostaria de entrar, né, no mérito é falar um pouco de depressão, né? Porque eu falo de saúde mental de forma geral, mas mais especificamente eu vou focar mais no conceito de depressão. A depressão, ela é, na realidade, um transtorno depressivo, né? E na literatura da psiquiatria a gente tem os termos mais adequados, mas a gente fala de um grande guarda-chuva que se chama de transtornos mentais, né? Dentro de transtornos mentais, a gente tem os transtornos que a gente chama de transtornos depressivos. E aí, dentro de transtornos depressivos, a gente tem o transtorno depressivo maior, que é o que a gente chama comumente de depressão, tá? Então, dito isso, tem vários transtornos depressivos, tá? Tem transtorno depressivo pós-parto e tem outros vários tipos também, beleza? O transtorno depressivo maior, que é o que a gente mais conhece, né, o que mais afeta a população, ele tem 9 sintomas associados, né? E muita gente pensa que você sofre de transtorno depressivo maior, você sofre todo dia, a vida inteira, o tempo todo. Não. O transtorno depressivo maior, ele é caracterizado por um período, né, de duração. Então vai ter uma janela ali de 2 semanas, onde 5 desses 9 sintomas estarão presentes de maneira que afete significativamente a sua vida, né? O funcionamento da sua vida. Então, assim, você vai pegar 5 desses 9 aqui, e se você tem 5 deles, né, por um período de uma janela de 2 semanas, e isso afeta significativamente a sua vida, então é claro que aí a chance de você ser diagnosticado com um episódio de transtorno depressivo maior é grande, né? Fora que na realidade a gente tem que considerar que você vai ter um desses 2 sintomas aqui, né? Que é o humor deprimido e perda de interesse e prazer. Então, de forma geral, os transtornos depressivos, eles têm essa presença significativa, né, do humor triste e desse vazio, né? Então, como caracterizado por aqueles 2 sintomas. Além disso, a gente tem esses outros sintomas, né? O distúrbio do sono, alteração psicomotora, alteração de peso e apetite muito rápido, né? Seja ganho excessivo ou perda excessiva de peso. Então, tudo isso a gente tem de sintomas aí que podem acometer nesse episódio de transtorno depressivo maior, tá? Então, isso para falar de transtornos depressivos, né? Porque eu vou usar o estudo que a gente está falando aqui agora
depois para a gente ficar na mesma página e entender o funcionamento. Beleza? Então fica claro para todo mundo que a depressão normalmente, né, que a gente fala, está associada a um período específico, uma janela, onde esses sintomas são mais acentuados. Tudo bem? Além disso, eu gosto de trazer um pouco essa outra definição aqui dada por esse Dr. Philip, que ele fala o seguinte: a depressão representa uma reação de estresse que deu errado, né? E aí, essa é uma interpretação que ele traz recentemente com esse livro aqui que está citado aqui embaixo, que muitas vezes, né, tem relação também com mecanismos fisiológicos. Então, muitas vezes a gente está passando por períodos prolongados de estresse, isso libera cortisol continuamente no seu organismo, isso faz com que você tenha riscos associados a isso, né? Riscos de saúde, riscos de outras doenças e etc., que eu vou mencionar já já. Então, isso é uma interpretação que eu acho interessante trazer. Ela não está 100% ligada com aqueles sintomas, né, que eu mencionei, mas eu acho que isso se comunica muito bem com a modernidade, né? A gente vive constantemente em estresse por várias situações no dia a dia, então acho que isso também conversa muito com a vida cotidiana moderna, né? Então aqui eu vou trazer alguns dados, né, falando sobre depressão, e de novo, gente, eu vou retomar um pouco aquilo que eu falei. A gente está falando de transtorno depressivo maior sempre, eu só estou falando de depressão para facilitar, né? Então a gente está falando que cerca de 5,7% dos adultos hoje em dia sofrem de depressão. A gente está falando de mais de 300 milhões de pessoas, isso é um número muito significativo. Um número de pessoas que estão sendo afetadas continuamente, né? A gente também tem como a terceira principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, né, é o suicídio. E muitas vezes tem relação, né, com o transtorno depressivo. Isso muitas vezes está atrelado, né? E essa faixa de idade é justamente a faixa de idade que mais é sensível com relação a essa doença. Então é muito importante, né, eu faço até um apelo aqui, né, muitos de vocês estão nessa faixa de idade, é importante, né, cuidarem da sua saúde mental também. Tá? Cerca de 7 anos são perdidos, né? Então a depressão, ela não é só uma doença que faz você ficar com humor deprimido. Como eu disse, ela tem mecanismos fisiológicos que alteram, né, significativamente o seu funcionamento. Isso faz com que você vai ter mais chances de ter doenças, como por exemplo, você tem 80% a mais de chance de ter doença arterial coronariana, né? Você tem 41% de chance a mais de ter diabetes tipo 2, né, se comparado com uma pessoa que não tem depressão, e você tem 30% a mais de chance de ter um AVC em função aí desse transtorno depressivo. Então a gente está falando não só de perda de 7 anos, né, mas também de qualidade de vida, né? Então a gente está falando de longevidade, de qualidade de vida, de tudo isso. Então é importante muitas vezes a gente ter cuidado aí e pensar muito sobre essa saúde mental, sobretudo naquela faixa etária ali que eu apresentei. Tá bom? Mas uma coisa que a gente também quer saber, não são esses dados, né, que são muitas vezes bem significativos, é também entender um pouquinho o que a literatura científica fala, né? Então, por exemplo, o que a literatura diz sobre esse impacto tecnológico na saúde, né? Então, a gente está falando de números de depressão altíssimos, né? 5,7% globalmente. E aí a gente quer entender, o que a literatura diz sobre isso. E nesse caso aqui é muito interessante, que é um estudo que foi feito numa revista de medicina bem importante, que é a JAMA, mas foi publicada uma notícia associada no The New York Times, né? E nessa notícia eles fizeram um experimento com cerca de 295 jovens adultos, né, naquela faixa etária que eu mencionei, e eles ficaram um tempo fazendo um detox das redes sociais, né? E esse tempo que eles ficaram foi o suficiente, né, foi uma janela de tempo, se eu não me engano, 2 semanas. Esse tempo foi o suficiente para diminuir os sintomas de vários transtornos mentais associados, né? Então teve uma diminuição aqui de sintomas de ansiedade, sintomas de depressão e sintomas de insônia, né? Insônia também é um sintoma muito associado também com a própria depressão em si, né? Então teve uma diminuição significativa. É claro, né, esse efeito não necessariamente vai ser observado em todas as faixas etárias, mas a gente vê que a população de jovens significativamente, né, reduz aí esses sintomas. Isso pode ser que venha a ter uma melhora significativa no futuro.
Mas isso se trata apenas de rede social, né? A gente não está nem falando de outros meios tecnológicos, né? Que também podem estar impactando aí a nossa saúde mental de forma geral, de forma ampla. Tudo bem? E aí, bom, eu estou falando de tecnologia, né? Mas hoje em dia a tecnologia também está todas elas têm inteligência artificial no meio. Então a gente fala aí de IA o tempo todo, né? Usa IA para fazer código, usa IA para estudar, usa IA para fazer texto, né? Para tudo. E aí como a gente pode usar a inteligência artificial para apoiar em alguma forma, né? O diagnóstico, o tratamento e o prognóstico, né? Que são as fases, né? De que envolvem aí de todo um tratamento holístico aí de uma doença, né? Sobretudo uma doença que a gente está falando aqui de saúde mental. Então, no diagnóstico, a gente pode ter mecanismos de rastreio, por exemplo, né? Que muitas pessoas sofrem de depressão, mas elas não acham que sofrem de depressão, elas nem sabem. Muitas vezes elas sofrem, né, da doença, elas vão no médico, que é um clínico geral, e quando são atendidas, o clínico geral simplesmente trata o sintoma específico. E ele nem descobre que a pessoa tem, na realidade, depressão. Né? Isso acontece muito. Na realidade, tem um estudo na literatura muito interessante que nos Estados Unidos cerca de 50%, né, das pessoas que vão no clínico geral e têm depressão não são diagnosticadas com depressão. Então a grande maioria passa batido, sem sequer saber aí que está sofrendo da doença. Né? Então o diagnóstico, né, que aí no caso a gente fala um rastreio preliminar, ele se mostra como muito, muito útil, né? Às vezes você poder notificar aquela pessoa de alguma forma, né, ajudá-la de alguma forma a procurar por ajuda profissional. O tratamento também, hoje em dia tem muita gente usando o chatbot como terapeuta, né? Eu sou da época que eu já trabalhava com LLM antes de LLM ficar famosa, com ChatGPT e etc. E na época, antes do ChatGPT ser lançado, já tinha gente usando, né, LLMs como terapeutas. Tem até um caso de uma japonesa que o gato dela morreu no Twitter, e aí ela começou a conversar com um LLM, que na época não tinha nem hospedado na internet LLMs, né? E ela começou a conversar com a LLM, super rústico, né? Nem tinha um servidor online disponível. E ela começou a conversar com um modelo local para, enfim, ter esse processo de luto. Né? E isso já foi algo que eu observei já em 2020, 2021, um pouco antes aí de sair a primeira versão comercial do ChatGPT. Então a gente tem pessoas usando isso, né? Se isso é bom ou não é uma coisa que a gente vai deixar para o futuro, para a pesquisa científica, né? É difícil afirmar sobre isso. Mas a gente vê muita gente usando de alguma forma isso, né? E no prognóstico também, para a gente tentar entender o desfecho dessa doença, né? Tentar entender como permanecer, né, saudável, manter saudável, entender previsibilidade de quando a gente vai ter uma espécie de alta, né, digamos assim. Então a gente tem maneiras que a gente pode atuar aí para tentar ajudar nesse sentido. Então, gostaria de mencionar um pouco mais profundamente com relação a diagnóstico. Mas eu só vou dar um breve disclaimer aqui, que diagnóstico, a gente fala diagnóstico, mas quando a gente está falando de modelo de IA, o termo ideal é rastreio, porque a gente não faz diagnóstico, né? Quem faz diagnóstico é um médico, psiquiatra, psicólogo, que tem os critérios diagnósticos do manual de psiquiatria. Então, quando a gente está apoiando essa parte do diagnóstico, a gente está mais fazendo rastreio preliminar, né, que pode ter falsos positivos, né, e assim por diante. Então, lá no nosso grupo de pesquisa, a gente fez um trabalho preliminar interessante, onde a gente convidou os alunos de graduação da UF a responder um questionário. Esse questionário, né, a gente consegue, por meio desse questionário, identificar a intensidade dos sintomas depressivos. E aí, o questionário é legal porque ele dá um valor. Esse valor vai de 0 a 63. 63 significa que você tem depressão gravíssima. 0 significa que sua depressão é quase nula, não existe, né? Praticamente não existe. Então é uma escala que a gente consegue fazer uma classificação geral, né? Um modelo de classificação supervisionado para tentar fazer esse rastreio preliminar.
né? E aí, uma coisa que a gente observou é que na graduação lá da UF, na época, cerca de 60% dos alunos que responderam o questionário já poderiam ser considerados depressivos, né? Então, é uma quantidade bastante alta. É um número muito alto, né? E aí a gente usou, né, modelos de aprendizado de máquina que consideram tanto as imagens do Instagram quanto as legendas dessas imagens do Instagram, e a gente treinou ele para fazer uma classificação automática, né, de perfis que podem ou não ser depressivos. E a gente teve um desempenho aí de 80% inicialmente. Então a gente consegue sim treinar, né, modelos para tentar fazer esse rastreio, né? A gente faz uma classificação, mas como eu disse, a gente chama mais de rastreio do que diagnóstico, para a gente entender, né, se é possível fazer de fato por meio de métodos, né, de aprendizado de máquina recentes. Uma dúvida. O resultado de cada rastreio, ele pega sim ou não, ou uma porcentagem? Então o modelo é capaz de responder sim e não, né? E também dá uma porcentagem. A gente também consegue ter essa porcentagem, esse nível de certeza do modelo, digamos assim, né? Então a gente consegue ter os dois, beleza? E aí uma das coisas interessantes que a gente observou também, não só esse nível de intensidade de depressão, né? Que a gente considerou altíssimo, 60%, é um número bem significativo, mas a gente observou que as pessoas com os maiores níveis de intensidade têm as publicações mais felizes, né? Parece contraditório, mas no Instagram, essas pessoas que têm sintomas gravíssimos estão lá postando imagens, literalmente, tá, gente? Estou pegando uma legenda que eu lembro de cabeça. Beach, sun, né, happiness, e aí bota uma imagem da praia, lindíssima, mas é a pessoa que está sofrendo bastante. E você vai ver o questionário da pessoa, tá nos níveis mais graves. Isso não foi só com uma pessoa, na realidade, a maior parte dessas pessoas com uma intensidade de sintomas extremamente alta respondeu o questionário com um nível de sintomas elevado, né? Então, foi uma coisa interessante que a gente descobriu com esse dataset, né? Que a gente, que a gente trouxe aqui para mostrar. Beleza? Mas a gente teve dados, né, do Instagram, né, só para mencionar, a gente usou dados do Instagram e também os dados do Twitter na época, né? Mas os dados do Twitter, as pessoas usavam muito o Twitter de maneira muito anônima. E aí postava muita notícia, coisa de página, não interagia muito. Então acabou que os resultados não eram tão válidos assim. E aí aqui, só para trazer um pouquinho os últimos artigos que a gente publicou, né, nessa linha de pesquisa de depressão, saúde mental, né, a gente vem publicando, né, recentemente sobre isso, só que a gente saiu daqui de uma época onde a gente falava mais de rastreio, né, aqui no início em 2020, e a gente foi falando, ok, eu faço rastreio com a técnica que eu tenho, vamos melhorar a maneira que eu aprendo isso. Então, a gente começou fazendo esse rastreio, depois a gente melhorou a técnica de aprendizado desse rastreio, para depois a gente entender também que isso acontece no ambiente de trabalho, né, com desenvolvedores de software, né? Então, recentemente a gente teve essa publicação aqui, porque a gente também queria saber o seguinte: qual é a relação dessa intensidade de sintomas depressivos com a produtividade, né? Então, qual a relação disso no ambiente de trabalho dos desenvolvedores de software, né? Tem como a gente medir isso de alguma forma? Tem como a gente contribuir nesse sentido? A gente desenvolveu um catálogo com várias métricas para tentar acompanhar os colaboradores, né, em termos de saúde mental e produtividade. E mais recentemente a gente queria entender a questão dos tópicos, né? Como eu posso entender os temas que são discutidos de maneira bem ampla por pessoas que têm depressão e pessoas que não têm depressão. E aí, recentemente, a gente teve essa publicação aqui. E mais aqui embaixo, a gente melhorou o desempenho desses modelos, né, considerando o uso de dados sintéticos gerados por LLM. E aí o interessante é que a gente consegue, como se fosse gerar novas publicações sintéticas para cada indivíduo real, e isso aumenta o desempenho desses modelos para fazer o rastreio de depressão. Então, é um resultado bastante interessante que a gente teve recentemente também.
Enfim, aí aqui só para mencionar um pouco, né, no contexto ali do início, né, que se tratando do rastreio, da classificação, a gente desenvolveu vários tipos de rastreio na época. Uma característica usando só imagem, né, um modelo que usa só imagem como entrada, o outro modelo que usa só texto como entrada, e a gente também desenvolveu modelos que são multimodais, que eles incorporam tanto a legenda quanto a imagem do Instagram. E aí a gente viu que o desempenho, claramente, né, a gente já tinha mais ou menos essa hipótese, mas o desempenho já melhorava quando a gente usa as duas modalidades. Então, quando a gente incorpora o dado textual e o visual em conjunto, né, a gente vê que o desempenho do modelo é melhor. Isso também corrobora com outras pesquisas que apontam, né, que isso tem a ver com o uso de múltiplas modalidades que se complementam, né? Então, muitas vezes uma imagem diz uma coisa, mas o significado real só se revela quando você lê a legenda, né? E aí você vai ficar com o entendimento completo daquela mensagem, né, digamos assim. E aí, logo depois, o que a gente fez, né? Se vocês perceberem aqui, a entrada é sempre única, né? O que eu quero dizer com isso? É sempre uma imagem só e uma legenda só de um único post, né? Então, o modelo está aprendendo a relação do post com o sinal de depressão, né? Tá claro isso? E aí, depois a gente fez o seguinte, bom, mas na realidade a gente quer falar sobre a pessoa, e não sobre o post. Então, vamos aprender um sinal de relação de todos os posts dessa pessoa, de todas as publicações dessa pessoa, com o sinal de depressão, né? Então, é basicamente o que está aqui representado, né? A gente pega a imagem do Instagram, a legenda associada de todas as publicações, né, na sua ordem cronológica, e a gente junta tudo isso e coloca para o modelo tentar fazer esse rastreio de depressão e não depressão, tá? E aí a gente tem um sinal de aprendizado que é mais significativo e que considera as publicações todas, né, que vai olhar para o histórico todo das publicações em um único sinal de aprendizado, ao invés da gente só olhar para uma publicação individualmente. Isso faz com que o modelo consiga captar melhor essa noção de período onde a pessoa teve, né, um episódio depressivo e etc. Isso, perfeito. Então, o modelo, a gente treinou com vários tipos de modelo, e aí a gente chama isso de viés indutivo, né? Quando a gente inclui uma arquitetura diferente de modelo que consegue servir para um propósito diferente. Então, tem modelo que, na arquitetura, ele considera a ordem que as publicações são dispostas, né? E vai ter um outro modelo que a gente usou também, que ele não vai considerar a ordem como relevante. E aí a gente compara esse desempenho e a gente vê que a ordem muitas vezes importa, na realidade, em alguma medida, né? E não só a ordem, mais importante, que na realidade o sinal que vem de múltiplos posts ao mesmo tempo é muito mais relevante do que um sinal que vem de um único post, né? Porque nesse sinal que vem múltiplos posts, a gente aprende a correlacionar um post com o outro. E aí você vê que tem interação, né? Então, a pessoa que tem um episódio depressivo, ela fica numa janela de sintomas de 2 semanas. Então, se ela publicar nessas semanas, a tendência é que esses posts se relacionem de alguma forma, né? A hipótese é essa, tá? Bom, mas isso não vem sem impactos, né? Então, a gente está fazendo pesquisa para tentar melhorar e ajudar, mas tudo isso tem impacto associado, né? Eu gostaria de mencionar brevemente sobre alguns deles. Então, a gente tem impacto ético e vieses, né? Então, por exemplo, a gente tem os algoritmos que têm vieses que funcionam melhor para uma população e pior para outra, né? Então, só uma curiosidade, quando o GPT foi treinado inicialmente, né? Não as versões mais novas, mas o GPT-2 e o 3, eles foram treinados com dados do Reddit, amplamente, né? Reddit é um fórum da internet muito usado por americanos, né? É um fórum que tem bastante gente se comunicando em inglês. Só que o Reddit, ele é um fórum que é amplamente usado por jovens adultos, né? Homens. Então, na realidade, o modelo foi treinado com essas vozes, né? E aí isso existe um viés implícito no próprio dado que ele é treinado por vários motivos, né? E aí tem um artigo que ficou famoso na época, que é do Stochastic Parrots, né? Da Emily Bender, que é um artigo que falou justamente sobre isso,
Que aí você tem, por exemplo, pessoas idosas usando um modelo desse, não se conseguem ter uma comunicação que chegue nessas pessoas. Né? Essa comunicação desse modelo não consegue realmente falar na linguagem delas, digamos assim. Né? Então existem esses vieses associados. Outra coisa também é a questão da lei, né, de proteção de dados. Então a gente está falando aí de problemas sérios, às vezes, né, que a gente usa essas LLMs amplamente e a gente está entregando muitos dados para elas o tempo todo. E o que elas estão fazendo com esses dados? Né? O que essas IAs estão fazendo com esses dados? Será que elas estão guardando ou reutilizando para treinar? Então, são preocupações que a gente também tem que ter em mente, sobretudo no contexto de saúde mental, né? Que é um contexto sensível. Enfim, e também a questão da conexão e a cognição humana, né? Eu não sei vocês, mas o sentimento que eu tenho às vezes é que eu estou emburrecendo um pouco, né? A gente está começando a delegar tanto tudo que a gente faz, acho que eu nem sei fazer mais um negócio bobo, sem a ajuda de um chat GPT da vida. Então a gente também tem um pouco dessa discussão, né? Até que ponto isso realmente está ajudando a gente ou não, tá? E aí eu queria trazer 2 exemplos onde, né, na questão da saúde mental, de uso de tecnologia que deu certo ou muito errado, né? Nesse caso aqui, foi também um estudo no JAMA, né, nesse periódico de medicina bastante importante, que fez um experimento com comunicação assíncrona, textual, de terapia. Então, basicamente assim, você pega um terapeuta, né, qualificado, formado, um psicólogo, e você conversa com ele pelo WhatsApp. Né? Só que o terapeuta não tem a obrigação de te responder na hora. Tá? Então, é uma coisa assíncrona que a gente vai conversando, hora sim, hora não, mas fica num certo... Não tem aquela obrigatoriedade, né? E aí descobriram que esse tipo de terapia, né, tem uma eficácia relativamente parecida com a terapia por vídeo, que é a que muita gente faz hoje em dia, né? Então muita gente hoje em dia que faz terapia, ou não mora perto do terapeuta, ou é mais cômodo, acaba fazendo terapia por videochamada. E aí descobriram que nesse estudo em particular, essa comunicação assíncrona apenas, com um ser humano mesmo, tá? Em tese a gente está falando aqui que são realmente terapeutas seres humanos, né? Não é nenhum agente de LLM. E parece que isso é um uso bem simples da tecnologia que tem ajudado de alguma forma algumas pessoas, tá? Então, assim, aparentemente é um uso bastante interessante. É claro, né, gente, isso aqui é um resultado preliminar. A gente não consegue, né, generalizar isso para qualquer população, tem que tomar cuidado com os resultados, né? A gente está falando de 850 adultos, de uma população específica, americana. Então a gente tem que entender se isso generaliza para todos os casos, se realmente é algo que a gente consegue afirmar em qualquer situação. E aí, muitas pessoas estão tendo problemas também, né, que a gente tem visto recentemente. E aí uma das coisas assim, que eu gostaria de apresentar é que cerca de 0,15% dos usuários semanais de ChatGPT conversam sobre o suicídio com o ChatGPT, né? Então, assim, é um número bastante significativo, que a gente está falando de 1.200.000 pessoas, né, semanalmente, discutindo sobre suicídio, né, que é uma coisa complexa de se falar com um chatbot, né, é uma coisa sensível. A gente não sabe dizer se esses chatbots são realmente o meio adequado para falar sobre isso, né, enfim, na realidade, o melhor dizer que não seria o meio adequado, né, mas a gente tem uma série de problemas que aconteceu, né? Então, por exemplo, recentemente teve 7 queixas apresentadas, né? Com relação à empresa OpenAI sobre certos tipos de uso do ChatGPT. Então, por exemplo, algumas pessoas falaram que o ChatGPT os encorajou a cometer suicídio, né? Em alguns cenários. Então, a gente não consegue ter um controle muito firme sobre essas ferramentas do que é ou não é adequado falar com uma pessoa que está com ideação suicida, né? Isso é muito, muito complicado. Uma outra pessoa afirmou que causou delusões, né, no seu comportamento. Uma outra pessoa falou que achava que o ChatGPT era senciente. Né? Então, tem uma série de pessoas que, ao conversar, elas vão sendo induzidas a um certo tipo de pensamento. Né?
Uma das pessoas aqui, ela conversando com o ChatGPT, né, se você ler a notícia, ela começou a imaginar que tinha inventado uma nova teoria matemática. Ela conversando, o ChatGPT encorajando, falando, não, você é um gênio, você inventou. Então, a pessoa foi induzida num vórtice assim, de delusão, que ela realmente achou que tinha inventado alguma coisa incrível, né? E aí depois descobriu que não era tão verdade assim. Então, é uma série de complicações, né, que a gente está falando no uso desses chatbots, né? E a gente tem esse desafio de entender aonde vai essa responsabilidade, né? Qual é o papel da OpenAI nesse caso, enfim. Esse dado do suicídio, eles divulgaram? Sim, esses dois dados aqui foram o próprio OpenAI publicar. Certo? Eles publicaram no fórum deles. Então, cerca de 0,07% desses usuários semanais apresentam sinais de psicose e mania também. Então, não só sobre suicídio, mas também psicose e mania. Isso eles conseguem detectar em certo sentido, né? Claro que deve ter uma margem de erro associada. Então, assim, é bem interessante. Tá bem aqui, inclusive, ó, o link aqui embaixo. Depois eu posso compartilhar a apresentação. Enfim, gente, então a gente tem uma série de situações onde a gente pode usar, de fato, para apoiar e, enfim, ajudar de alguma forma aí as pessoas que sofrem transtornos mentais de forma geral, tá? Bom, eu agradeço pela presença de todos vocês, de todos e todas, e tem mais uma pergunta ali já podemos começar com a pergunta. O que é senciente? Então, e aí? O que vocês acham que é senciente? Jogar para vocês, o que vocês acham que é senciente? O que vocês acham? Talvez a pessoa está achando que o chat não entende que está sentindo alguma coisa assim, que realmente não entende. Então, também tem a ver com isso, né? Quem dá mais? Empatia? Está ciente da própria existência. Está ciente da própria existência. Está por aí, né? Então a gente está falando... Oi? Tem consciência, né? Então, tem consciência, gente. Né? Mas as pessoas são induzidas a acreditar que tem, né? Essa que é a questão. A questão não é se tem consciência, se tem sentimentos, se tem, de fato, essas coisas que a gente sente também. A questão aqui é que a pessoa acreditou, de fato, que o ChatGPT era um ser humano, né? Que tem sentimentos, que era vivo, que tem consciência, e isso gerou, né, ali, uma série de pensamentos errados, né, sobre essa interação, né? Então, esse que é o medo, né, de induzir esse tipo de pensamento no usuário, né? No site anterior, você falou que teve um ponto para você acessar as redes sociais por 2 semanas e teve melhora dos sintomas. Isso. Mas esse foi tipo o único hábito mudado ou teve outras coisas também? Então, é claro que pode ter outras coisas relacionadas a isso também, né? Porque você faz um experimento, você pede para as pessoas pararem de usar a rede social, a pessoa pode, por exemplo, parou de usar a rede social e começou a fazer exercício físico. Mas você acaba não tendo tanto controle sobre isso, né? Não sei se foi o caso desse estudo em particular, né? Mas, por exemplo, talvez a pessoa tenha feito alguma outra coisa que, na realidade, explica melhor a melhora dela do que, de fato, as 2 semanas fora de rede social, né? Isso pode ter acontecido de fato, e a gente não... pelo menos a pesquisa, ela não relata esse tipo de coisa, né? Com relação aos participantes. Mas existem interações complexas, né? E aí eu estou falando de exercício físico. Exercícios físicos, assim, são uma das melhores ferramentas que a gente tem para poder melhorar os sintomas de transtorno mental. Na literatura científica, assim, exercício físico é um dos melhores. Muitas vezes explica melhor uma melhora do que usar um antidepressivo, por exemplo, né? Então a gente tem esse dado aí, é algo muito interessante. Assim, acho que são 2 dúvidas, na verdade, mais técnicas. Mas você falou que no final vocês terminaram com o modelo que combina informação tanto visual quanto visual. Aí eu queria saber se esse modelo, eu imagino que ele utiliza as classificações do LLM, né, que é o Elmo, por exemplo, e também de uma rede neural para processar as informações de imagem. Uhum. O modelo final, ele está recebendo as representações
Assim, por exemplo, os embeddings da LLM, ele também das representações da rede neural, ou ele é, por exemplo, uma árvore de decisão que utiliza a probabilidade de dois outros modelos e gera uma decisão. Isso, então, na realidade a gente dá como entrada, vou até voltar aqui, acho que eu passei aqui. Na realidade a gente dá como entrada, né, as features extraídas de uma... Aí eu não vou falar LLM, porque quando a gente fala muito de LLM, a gente está falando dessas coisas mais recentes, né, digamos assim, GPT-2, 3, né, e companhia, Mistral ou Llama. Mas o Elmo já era uma LM, né, mas não tão grande quanto a que a gente tem hoje em dia. Mas sim, a gente pegou esses modelos de extração de features textuais, né, o Elmo um deles, BERT também, FastText e outros, e a gente extraía essas features e a gente também extraía as features usando uma rede convolucional nas imagens. E aí a gente concatenava essas features e mandava para o classificador. Mas a gente também testou outras maneiras, né? Não só concatenar, como também você ter uma maneira de fazer uma redução de dimensão da feature visual para 64 dimensões e a outra também para 64 dimensões e depois classificar como esses dois como entrada, né? Então a gente fez uma série de experimentos com relação a isso. Isso aqui é só o feijão com arroz, digamos assim, mas a gente testou mais coisas. Nas publicações não, mas na tese sim. Na minha tese eu publiquei, que na minha tese que eu escrevi eu coloquei todas as tentativas. Claro. Vocês também estão desenvolvendo algum tipo de técnica de interpretabilidade assim, da relação entre input e output? Porque tem umas coisas interessantes para ser falado, tipo, algumas postagens felizes que utilizam palavras felizes em relação negativa. Isso. E o legal é que quando a gente usa essa metodologia daqui, a gente começa a ter, por exemplo, a possibilidade de usar arquiteturas de Transformer, LSTM com atenção. E aí, quando a gente usa atenção, a gente consegue, por exemplo, dar um peso de atenção mais específico para alguns posts desse histórico. E aí, com isso, a gente tem um certo sinal de explicabilidade, de interpretação, né? E aí, dado que eu falei isso aqui, no artigo, esse artigo daqui, que a gente modela como uma tarefa de multiple instance learning, né, que é onde o sinal de aprendizado vem de todas as publicações do histórico ao mesmo tempo, a gente de fato também faz essa investigação pegando os pesos de atenção. Então a gente consegue ter uma interpretação de alguma forma, né, porque a gente sabe hoje em dia que os pesos de atenção não são tão interpretáveis assim, mas alguma coisa de interpretação a gente consegue ter. E aí a gente, nessa publicação, a gente fez uma análise no final do artigo e está lá disponível. Tá? Esse estudo, você já conseguiu testar com pessoas que já realmente tinham estado com depressão para ver se realmente está certo, se há essa postagem delas, para ver se realmente a máquina consegue acertar o diagnóstico das pessoas? Então, no caso, como a gente tem a resposta do questionário, e o questionário ele é um instrumento validado na literatura da psiquiatria, da psicologia, o ideal mesmo é a pessoa responder o questionário, e se ele der realmente um sinal alto de sintomas depressivos, a pessoa tem que ser encaminhada para fazer de fato uma consulta clínica, né? Para essa validade ser comprovada. Isso é muito complicado de fazer, por vários motivos, né? Você chama as pessoas para o experimento, a pessoa responde o questionário, que já é muito difícil hoje em dia, né, de conseguir, e depois você tem que resgatar essa pessoa um tempo depois para conduzir ela para uma entrevista clínica, né? Isso não é nada trivial, assim, de fazer. Então, é realmente muito difícil você conseguir resgatar essas pessoas, convidar para uma entrevista clínica. E mesmo que a gente consiga, normalmente esse valor, esse número de pessoas vai ser muito pequeno. E aí ele vai ser tão pequeno que vai ser difícil você dar uma validade, assim, comprovar, uma coisa comprovada, né? Falar, 5 pessoas voltaram, 5 pessoas fizeram entrevista clínica, vamos validar o modelo com 5 pessoas. No final das contas, o número é tão pequeno que a gente também não consegue validar, né? Então, a gente parte do pressuposto que é um instrumento psicométrico, que a gente chama, né? Aí só para dar um nome para ele, porque a gente está falando desse questionário
etéreo, ilusório, mas ele se chama Inventário de Depressão de Beck, em inglês a gente chama de BDI. E aí esse inventário é justamente esse questionário validado psicometricamente, etc. Tá? Mas realmente é muito difícil de você efetivamente validar. A gente teria que ter uma equipe com cuidado prolongado, realmente ter pessoas que voltem, né? Então isso é muito difícil de conseguir, infelizmente. Boa tarde. Boa tarde. Agradecer pela palestra. A minha pergunta é sobre a criação de dados artificiais usando inteligência. Você falou que vocês também pegaram esses dados para treinar ela ou para testar? Sim. Aqui nesse trabalho, a gente pegou o histórico de publicações dessa amostra, né? E a gente usou LLMs locais para, dado histórico, produzir novas publicações. E aí, com isso, a gente gerou esses dados sintéticos. E aí, com isso, acabou que a gente percebeu que, ao fazer isso, aumentava o desempenho dos modelos, né? Então, é uma coisa contraintuitiva, né? Porque é um dado sintético que, é claro, ele está usando como referência o histórico de publicações, então ele está tentando simular aquela pessoa por meio do seu histórico de publicações. Mas o ganho de desempenho que a gente teve ali foi significativo, não foi tão pequeno assim. Não consigo precisar o número agora, mas é um ganho que foi relativamente grande, assim, do que a gente esperava, né? Então foi um experimento que a gente ficou até meio surpreso, assim, pelo ganho de desempenho. E pode explicar o fato dele criar uma nova publicação, você acabar ajudando ele a ser mais eficiente, mais preciso? Então, o ganho foi em termos de desempenho de predição, né? Predição, ele consegue prever com mais acurácia, né, o conjunto de treinamento, certo? Então, dado o aumento de dados artificial, a gente observou que o desempenho no conjunto de treinamento dele aumentava. Isso não quer dizer que na vida real isso vai funcionar para qualquer caso, né? Como eu disse, muitas vezes a gente está numa configuração de pesquisa que, para isso se tornar efetivamente algo que funcione em qualquer amostra, qualquer população, a gente precisa experimentar isso em mais datasets, né? E isso seria uma coisa necessária para a gente, de fato, bater o martelo e falar, bom, isso aqui funciona em qualquer caso, qualquer amostra, tá? Mas o que a gente teve é um resultado preliminar, né, para essa amostra específica. Mais uma pergunta, você falou sobre os vieses que tem nas inteligências artificiais, né? Vocês notaram algum viés, né, nesse caso, ou vocês testaram com vários públicos diferentes, de locais diferentes, cidades? A gente gostaria de testar com uma população mais ampla, né? No caso, a gente tinha uma população do nosso estudo, que é a amostra do nosso estudo, de 416 alunos que participaram, mas desses alunos, só 221 forneceram acesso ao histórico do Instagram. Então, na realidade, a nossa amostra ela é bem controlada, né? E a gente fez isso propositalmente, porque se a gente tem 221 participantes, onde desses 221 existem, 50 pessoas da faixa etária de 50 a 60 anos, 50 pessoas da faixa etária de 13 a 15 anos, 50 pessoas da faixa etária de 20 a 25, a gente começa a ter muita dificuldade, de fato, de interpretar com clareza os dados, porque os dados são extremamente amplos, né? Então, nesse caso aqui, a gente fez uma amostra pequena e bem específica, com uma população bem específica, justamente para ter um pouco mais de clareza sobre os resultados, né? Porque, novamente, se a gente tem abre o leque de possibilidades, a gente começa a ter muitos problemas que podem ser interferência, inclusive, da grande diversidade da amostra, né? Aí é claro, né, o modelo ele foi treinado para essa população, será que ele vai funcionar bem numa outra população? Provavelmente não, né? Essa é a infeliz realidade, né? Porque a gente está treinando com uma amostra, com uma distribuição de dados e estatística, e aí quando a gente tem outra amostra, é uma outra distribuição de dados completamente diferente, dificilmente uma coisa se adapta tão fácil para outra, tá? Mas existe expectativa de expandir?
Atualmente, a gente está trabalhando em outras frentes, né, com o futuro desse projeto, né? Então, a gente está trabalhando com LLMs para entender o comportamento cognitivo de LLMs em algumas situações de escolha. E aí a gente está trabalhando ainda na área da psicologia, mas com outro tipo de análise, né, no momento. Então, no momento a gente não tem nenhum braço, né, da pesquisa justamente para seguir nessa direção, de aumentar os dados, de expandir os dados, né, incorporar outras amostras, tá? Beleza? Então acho que é isso, né, pessoal? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Só uma última pergunta. Qual é a razão, mais ou menos, que vocês tiveram para esses dados artificiais, tipo, em relação ao histórico total ou com adição do artificial? Ou muito pouco? A ideia surgiu um pouco de conversas ao longo das reuniões que a gente tem no grupo, né? E de coisas que a gente tem visto acontecer. Por exemplo, em redes sociais, hoje em dia, a gente já tem... A gente brinca que não tem mais pessoas nas redes sociais, é só LLM, né? Então, muitos perfis de redes sociais, você vê em rede social, é basicamente uma LLM que está comentando nos posts e fazendo posts, né? E aí a gente, em alguma dessas reuniões, a gente teve esse brainstorm e a gente chegou nessa ideia, assim, de tentar fazer posts artificiais. Minha pergunta era mais tipo, na proporção. A gente testou várias proporções, assim, de proporções pequenas a grandes. Todas melhoravam. Todas melhoravam de alguma forma ou ficava mais ou menos igual, tá? Mais uma pergunta? Não? Então vamos agradecer ao Paulo novamente. Obrigado, pessoal. E para quem estiver interessado em pesquisar nessa área? Tem muita coisa para fazer ainda. Uma das coisas que a gente não tem braço ainda é expandir dataset. A gente tem também essa parte de estudar a cognição de LLMs, né? Comportamento cognitivo, entre aspas, né? Porque a LLM não tem cognição, mas mas ela está tomando cada vez mais escolha. A gente está fazendo, né? Delegando as escolhas que a gente faz para as LLMs, né? Então, entender essa dinâmica, né, das LLMs que estão fazendo escolhas para a gente, no lugar da gente. A gente também quer entender um pouco como a gente simula voluntários de pesquisa com LLM, que também é uma área que a gente tem visto muita gente fazer isso, até para entender cenários contrafactuais, de, por exemplo, se a gente mudar certas características da população, o que será que acontece na resposta aos questionários, né? Então, a gente também tem a intenção de estudar certos comportamentos desse tipo, né? Porque a gente está vendo, inclusive, pessoas usando LLM para responder questionário, né? É uma coisa que as pessoas estão usando LLM para tudo, né? Então, a gente também quer entender como usar LLM para fazer questionário, ver se isso muda muito com relação a humanos reais, né? E, enfim, tem uma série de outras coisas aí que a gente pode fazer e trabalhar. Inclusive com exames médicos reais também, né? A gente está tentando conseguir alguns exames, né? Da área da medicina, então também existe a possibilidade de trabalhar aí com imagens, computação visual, né? Então tem muita margem para pesquisa daqui para frente também. Beleza? Obrigado, pessoal. Aí, como é